Sexta-feira, por uma sexta-feira até que foi bem direcional hoje, né? Bastou ter um pouco de paciência, né? Não se afogar no sucesso, né? Que tudo acabou dando certo no final, principalmente no índice, né? O dólar ficou um pouco mais chato, mas a gente já vai dar uma olhada nisso daí. Fala pessoal, beleza? Felipe L na área, passando para mais um dia de trade aqui com vocês. Vamos dar uma olhada nos movimentos apresentados por índice e por dólar, tá bom? Desde já o gráfico diário aqui para vocês. Lembrando, né, até o dia 28 de fevereiro a gente está com isenção na taxa de matrícula. Então, se você quer vir operar com a gente, nem que seja por um mês, né, conhecer aqui nosso trabalho, né, realmente operando com a gente, que se você não participou dos open houses que a gente fez aí, né, uma ótima oportunidade para você agora com a isenção da taxa de matrícula. Após a data do dia 28, ela voltará a ser cobrada novamente, tá bom? Desde já, desceu o like, compartilha, se inscreva. Temos um grupo totalmente gratuito também no WhatsApp, onde durante o pregão eu vou soltando vários insights aí para você durante o dia, tá bom? Bom, a gente está começando a semana toda aí pelo índice, vamos começar hoje pelo dólar, tá? Gráfico diário na tela. Hoje a gente vê aí que realmente o dólar resolveu andar, já abriu com um gapzinho de alta, porém em região de trap zone, né? Entre a média móvel de 200 e a média móvel de 20, o que me deixou um pouco desconfortável nas operações na ponta da compra. A gente vem e observa aqui também que poderia estar ocorrendo uma região de reteste, né? De fundo prévio com abertura hoje, né? Então, realmente eu fiquei um pouco pé atrás aí. A gente vem para um gráfico de 5 minutos, que é onde o filho chora e a mãe não vê. A gente vê novamente o dólar tentando, né, romper a sua média móvel de 200, como ele vem fazendo nos últimos 3 dias, e sempre falha miseravelmente, né? A princípio, eu estava trabalhando aqui com a projeção somente desse pullback para cima, né? A gente pega e projeta ele para cima. Ele abriu retestando a região aqui de topinho prévio, onde ele veio fazer uma troca de polaridade, mas ficou tudo muito caro, na minha opinião, para a gente poder realizar uma entrada aqui, né? Então, ou seja, ele veio, retestou a região, encontrou suporte na sua região de médias, a gente podia falar que isso aqui é um impulso, correção, impulso. Porém, essa operação aqui, poxa, um stopzinho, né? Era um rompimento da máxima, né? Não tem choro, né? Com stop na mínima. Eu falei pra galera, poxa, na minha opinião tá caro. A gente tem que esperar, né? Alguma coisa mais alinhada com o nosso operacional, com o nosso gerenciamento. Às 10h30 também tínhamos bastante indicadores, né? Para sair. E o mercado foi fazendo aquele movimento chato, que eu particularmente não gosto. Ele vai subindo, se enroscar, assim, embolando com as médias aí, praticamente, né? Foi até que eu falei para o pessoal da sala, bom, o ideal seria pegar uma compra após ele romper essa região de caixote, que resolvemos encaixotar ele aqui, quando ele ficou nesse vai, não vai aqui, né? Muito agudas correções, né? Porém, eu falei pro pessoal, cara, a chance dele fazer um pullback aqui perfeito antes da máxima do dia anterior é praticamente zero. Na minha opinião, ele rompe e vai direto. Foi o que aconteceu, né? Mas aí, né, não tem gambiarra. Ou você vai estar comprando o ponto de compra, né, com stop no ponto de venda e torcer para dar certo, né? O que nós da sala aqui esperamos realmente para fazer? Ele rompendo a máxima do dia anterior, a gente veio e virou com um gráfico de 2 minutos, onde eu comentei com o pessoal da sala. Falei assim, cara, não é a operação mais perfeita que a gente já visualizou aqui na sala, mas ele pode estar deixando realmente um gatilho de entrada. Temos a máxima do dia anterior, ele vem sempre ancorado pelas médias aqui, né? Onde ele vem do movimento de impulso, correção, impulso. Só que isso aqui talvez é aquela operação para você casar com ela, né? E ela tem grandes chances de buscar um terceiro alvo do pullback que estava aqui nessa região. E foi o que aconteceu, né? O operador aí assumiu um risco pequeno na operação, a gente está falando de um risco aí aproximadamente nos seus 7,5 pontos, né? E aí conseguiu pegar o seu risco 1 para 1 e, como eu falei, né? Passou o dia subindo. Bateu na região de terceiro alvo do pullback na região do 5,195, né? Então, ou seja, sua compra foi aqui, com stop aqui nessa região, né? Em nenhum momento ele foi ameaçado, a operação foi evoluindo, bateu o terceiro alvo. Como bateu o terceiro alvo do pullback, eu não preciso mais da projeção do pullback. Posso trabalhar agora com as projeções desse próprio movimento aqui, que a gente pode entender que ele foi um impulso, correção, rompendo a região de máxima, um pivô. Projetado para frente, ele já estava cravando aí o seu alvo de 100%. E aí entra o período da tarde, onde a gente vê que o mercado ele fica bem lateral, né? E em dias que o dólar também, o índice, eles ficam assim,
cara, quem fica tentando achar topo nessas regiões, né, ou fundo, né, acaba que fica tomando stop bobo, né? Porque às vezes o cara pensa, não, ele vai perder a região de fundo aqui, é como eu sempre falo, média móvel de 50, nesses casos aqui ela serve como uma excelente LT. Então, quem tentou vender aqui essa região, acredito que estopou aí. Eu, pelo contrário, estava vendo uma possibilidade aqui, isso aqui ser uma bandeira. Como que se opera a bandeira? Espera romper ela e espera pro back. Só que ele rompeu, foi embora igual vaca braba aí. Até talvez agora ganhando essa região de topo aqui, ele pode estar apresentando até mesmo uma estrutura ancorada nas médias, onde dá a possibilidade de uma compra com stop aqui nessa região. Mas, poxa, né, 16,30 aí, acho que já está meio esticado, né? Então, cuidado aí com as operações. Tá bom? Então, esse foi o meu dia aqui dentro do dólar. Não realizei nenhuma operação, mas tivemos operadores da sala que pegaram aqui essa operação aqui, tá bom? E mandaram aqui depois. Após isso, né, somente aqui esperando o pullback, e o que não aconteceu até agora, como vocês podem ver. Índice. O índice, ele tá num contexto bem brigado, tanto o índice como o dólar, né? Eles estão na sua região de média móvel de 200 do semanal, só que o índice está literalmente média móvel de 200 do semanal, né? E retração de 61,8 do movimento. Quando a gente vem com um gráfico de 60 minutos, eu até comentei com a galera da sala que isso aqui estava parecendo realmente, né? Né? Um ombro, cabeça, ombro aqui, né? E o mercado abrindo com esse gap de baixa hoje, deu a entender pra gente até que ele poderia estar fazendo, né, o acionamento dessa região. Porém, essa faixa que eu tenho amarelo aqui digamos, o ponto de degola, né? O ponto de acionamento aqui da estrutura. Então, a gente pode até pegar... Só ajeitar aqui a câmera aqui, galera. Então, a gente pode até pegar a abertura de hoje e entender ela da seguinte forma. A gente tem o candle fantasma negativo, a gente tem o próprio movimento, né, de impulso, correção nas suas médias, né, vindo para perder a mínima, é um pivô. Aqui aconteceu uma coisa bem interessante, né? A gente estava na sala operando, né, e a gente começa a ver o índice vindo brigar. Deixa eu até dar uma aproximada aqui. A gente começa a ver o índice brigando com a região de média móvel de 200, né? Não conseguiu, deixando bastante pavio aqui. E aqui eu até comentei com a galera da sala, cara, se isso daqui for tudo realmente um pivô, aqui pode estar formando um pivô dentro do pivô, esta região aqui. Então, quando a gente pega e marca a região de mínima aqui do candle 24, né, com um stopzinho aí dos seus 200 pontos, a gente poderia ter um trade aqui. Essa região também ficou bastante brigada, porque se a gente for pegar o Fibogap dessa região aqui, era onde ele vinha trabalhando na sua faixa de gás, então não conseguia romper a região de 61,8, média móvel de 200. Quando saiu para fora da faixa de gás, foi o que eu comentei com a galera. Poxa, eu vou esperar um pullback, né? Mas tem que ser aquele padrão de livro que a gente opera, né? Abaixo dessa região. Mas comentei, né? Poxa, isso aqui num quartinho escuro dava para o cara tranquilamente fazer uma venda na perda do 24, stop na máxima dele, e foi o movimento mais limpo aí, né? Mais limpo não, depois ele continuou caindo, né? Mas foi um movimento mais tranquilo de ser operado. Eu, particularmente, não entrei nesse movimento, mesmo fazendo a leitura, e esperei o quê? Poxa, vou esperar o pullback. O pullback não aconteceu, ele perdeu a mínima dessa região, e aí já veio para perder a mínima do dia anterior. Quando ele perde a mínima do dia anterior, poxa, para mim estava muito claro, né, a possibilidade de um trade aqui. Então, né, perdeu aquela troca de polaridade, foi lá, testou na sua... Né, no gráfico de 2 minutos, a gente tinha um amparo das médias aqui. Eu, particularmente, fiz a entrada nesse movimento aqui. Impulso, correção nas médias, impulso. Ele veio, acionou a minha operação, não andou o suficiente para me colocar no 0 a 0, voltou e acionou o stop de 250 pontos aqui. E aí entra aquela velha e boa, né? Ah, mas isso é tapa e violino. É bom para quem usa, né? Eu não utilizo. Eu acho que você está brigando com o mercado, né? Então, se eu tomei um stop aqui nessa região, eu não vou tomar outro stop nessa região. O que eu vou esperar? O mercado sair dessa região, brigar, né? Brigar para sair dessa região e entregar alvos. Foi o que ele fez. Ele entregou aqui o terceiro alvo somente do pullback, né? Como vocês podem acompanhar aqui. E aqui também a gente poderia projetar somente este pullbackzinho aqui, onde entregou também todos os terceiros alvos. Após ele vir aqui né, me violinar, eu só sei que eu fui violinado porque agora o gráfico está pronto, né, e andou, né, eu não fiz a reentrada, ele entregou um belo movimento e depois ele chegou para brigar na região de 61,8, onde eu vi que tiveram alguns alunos também que fizeram uma entrada aqui, mas parece que ele deu uma saída no 0 a 0, não desenvolveu o suficiente, o pessoal optou por sair no 0 a 0, também uma possibilidade aqui, uma venda nessa região.
Eu, particularmente, fiquei observando essa queda toda aqui. Aí eu almocei, saí um pouco da frente da tela. Quando a gente volta, a gente observa o seguinte movimento. Vou tirar essa fibra aqui, que é do pullback, tá? Aqui já estou projetando agora a perninha aqui de baixo. Poderia projetar o pivô também, mas a perninha fica uma projeção mais limpa, tá? E aqui a gente tem o quê? O primeiro alvo de FIBO, ele está casado com a mínima da semana anterior. Achei legal, interessante essa confluência. Quando eu volto para a tela, eu vejo que o gráfico aqui, ele tentou dar uma continuidade no movimento, falhou fundo e começou a fazer aquela subidinha chorada, né? Aonde eu parei e pensei, poxa, tá praticamente igual ao dólar, né? Então o dólar bandeirando, na minha opinião, o índice também começa a bandeirar. E ele confirmou para mim a bandeira quando ele vem até monta aqui uma espécie de estrutura acima dessa região, né? E eu vi essa estrutura falhando, falei, pô, isso aqui tá a cara da bandeira, né? Pegou aqui, armadilhou quem quis comprar nessa região, né? E agora vem para formar uma bandeira. E aí a gente vai e começa a observar o gráfico com toda a paciência e disciplina, e a gente vê o preço vindo no movimento de impulso, correção e impulso. Aqui, essa operação, o ponto mais arriscado dela realmente foi porque é um rompimento da mínima da semana anterior, né? Mas eu vi que o risco realmente estava pequeno, totalmente dentro do gerenciamento, né? Eu já estava com stop de 250 pontos, né, na conta, digamos assim. Então, poxa, eu não quero pegar mais uma operação de 250, 300 pontos aí, né? E aqui realmente ficou um stop bem justo, né? Dado o risco aqui. E foi uma grata surpresa que realmente o preço acelerou com força, entregou um belo movimento, onde a gente vê ele cravando o alvo de 100%, né, da própria estrutura, aqui entregando 600 pontos, né? Então, o problema não é tomar um stopzinho de 250 pontos, né? O problema é como que você vai se comportar após isso. E esse foi meu dia aqui dentro do índice. Então, um stop de 250 pontos, depois eu consegui pegar uma operação aqui que pagou seus 600 pontos. E aí, cada operador vai conduzir da maneira que achar melhor, né? Fazendo parcial ou não fazendo parcial, tá com stop para pagar, não tá com stop para pagar, né? Faz toda a diferença na condução de uma operação. Consegui pegar 600 pontos, depois sair com o restante dos contratos aqui na região de média móvel de 9, aqui em torno de 400 pontos aqui deu a saída aqui. Beleza, galera? Esse foi o meu dia aqui dentro do índice do dólar. Espero que o de vocês tenha sido tão bom quanto o nosso. Reforçando, até o dia 28, a isenção da taxa de matrícula está valendo. Após essa data, volta a ser cobrado. Então, se você quer realmente ver operar de forma profissional, aproveite esse mega desconto e venha passar no mínimo um mês aqui com a gente para você conhecer melhor o nosso trabalho. Beleza? Um forte abraço a todos e até segunda-feira. Valeu! Opa!